Anteriormente, Gohan se esquiva dos ataques de Gaara e consegue despertar a fúria do Shukaku. Agora, a conclusão das preliminares e o treinamento de Sakura começa. Gohan estava tremendo. Ele estava relutante em admitir isso, mas ele estava realmente com medo dessa coisa. A areia continuava a se acumular ao redor dele, deixando o guerreiro apenas com o ar acima dele e o solo rapidamente encolhido ao redor de seus pés para usar. Mesmo com medo, pensou Gohan, me senti assim durante os seus games, mesmo assim eu fiquei por cima. Então, seus olhos de Jade se endureceram. Não vou deixar que desta vez seja diferente. O demônio em frente a ele riu maniacamente. Ele suspirou, flexionando e movendo os membros cobertos de areia de Gaara. É tão bom ter a chance de esticar minhas pernas. Eu não tenho sido capaz de fazer isso há quase 3 meses. Só o que você é? Gohan exigiu. Quem eu? A criatura perguntou, a forma humana de Gaara, cedendo totalmente a alguma criatura que poderia fazer e controlar a areia. Você pode me chamar de Shukaku. Mas, ele acrescentou com um sorriso predatório, eu prefiro seu carrasco. Uma sombra caiu sobre o jovem guerreiro, que olhou para trás e empalideceu. Uma enorme parede de areia se ergueu atrás dele sem que ele percebesse e estava se preparando para bater nele como uma tonelada de tijolos. O muro começou a descer e Gohan estendeu as mãos para encontrá-lo. A onda de choque soprou um belo buraco na substância em pó e a onda desabou sobre ele. Embora o Saiyajin conseguisse evitar qualquer ferimento real quando o buraco passava por ele, algo o atingiu por trás e levou Gohan diretamente para a parede, esmagando e prendendo ele. Assobiou de dor quando a mão apertou em torno dele, apertando seus cotovelos em suas costelas. Shukaku cantou, isso vai ser divertido. Espero que você durma um tempo, garoto, porque você vai morrer devagar. Com isso, o braço que segurava Gohan se retirou e atirou de novo, batendo de cabeça na porta da arena. Todos estremeceram quando Gohan gritou quando sua testa bateu no concreto duro e impiedoso. Então a mão arrastou o Saiyan para o lado, passando a cabeça pelas paredes antes de batê-lo no chão, na parede, na outra parede, na parte inferior da sacada oposta, contra o corrimão da sacada. Cada vez que Gohan gritava de dor como seu corpo levou uma surra maior e maior. Não demorou muito para que seu rosto e ombros, as únicas partes visíveis, fossem cortados e dilacerados, o sangue voando por toda parte enquanto ele era jogado ao redor da sala, como uma boneca de pano na boca de um cão raivoso. Gohan! Sakura sussurrou, parecendo absolutamente horrorizada com a tortura que o demônio abaixo estava colocando nele. A garra de areia se retirou e então se lançou para cima. Vamos ver como você gosta de ser colocado no teto, hein? O demônio da areia gritou alegremente. Ele estava tendo uma quantidade absurda de prazer em ferir sua vítima. Houve uma crise quando a mão bateu no telhado da arena. A mão de areia se dissolveu e Gohan começou a cair, caindo fracamente, embora seu cabelo permanecesse dourado, de modo que não estava morto nem inconsciente. Ainda não. Shukaku chorou, lançando o braço esquerdo para frente. Gohan, acorda! Naruto gritou, inclinando-se sobre o trilho. Isso pareceu dar nova vida ao guerreiro Saiyajin, cujos olhos de Jade se abriram. Ele se contorceu no meio do outono, a garra arenosa raspando suas costas e abrindo algumas pequenas abrasões. Suas mãos se juntaram na frente de sua testa. Mas empurra-a. O raio amarelo atravessou a arena. Um escudo de areia surgiu como se por magia, interceptando o ataque muito antes de atingir o demônio. Gohan pousou de leve na areia. Ele se levantou e emaranhou os braços de Shukaku. Recuaram e depois dispararam novamente. Pegue isso!
Os dois braços se chocaram. O grito de dor de Gohan ecoou pela câmara. Eles se abriram de novo e o adolescente cambaleou e caiu sobre um joelho, segurando as costelas e tossindo sangue. Eu não entendo, disse Sakura. Gohan é tão poderoso. Ele tem que ter esse demônio superado, mas ele está passando por um momento tão difícil. Kakashi assentiu sim. Você está certa, Sakura. Gohan supera o Shukaku quando se trata de poder cru. No entanto, há mais para combater do que a quantidade de chakra ou ki que você possui. O que você quer dizer, Kakashi-sensei? Naruto perguntou, nunca tirando os olhos de seu companheiro de quarto, que estava cambaleando de volta, fazendo uma careta a cada movimento. Quero dizer que embora Gohan tenha o poder e a vontade de vencer, existem outras coisas funcionando aqui. Uma é a inflexibilidade do Ki. Tem alguns usos incríveis, isso é verdade, mas quando se trata de ataques ofensivos, dois são a faixa. Gohan é basicamente um lutador de curto alcance. A maioria de seus ataques envolve aproximar-se de seu inimigo e bombardeá-los com uma série de golpes. O material de longo alcance é feito com Ki. Que o Ishibi é capaz de neutralizar com sua habilidade de escudo de areia. O Sandai me quebrou, soprando em seu cachimbo e parecendo sombrio. Além disso, Shukaku tem uma coisa que Gohan-kun não possui em grande quantidade. O que é? Tenten perguntou. O Hokage sorriu ironicamente. Instinto assassino. Ele respondeu simplesmente: neste mundo, as batalhas shinobi às vezes se resumem em quem tem a maior sede de sangue. Gohan-kun simplesmente não tem isso. Ele quer nutrir e proteger a vida, que é um outro tipo de força. No entanto, há momentos em que alguém precisa para deixar isso de lado e não querer nada mais do que dizimar o inimigo. Droga! Gohan amaldiçoou. Eu preciso parar esse cara, mas seus ataques vêm de onde quer que haja areia. E agora, ele olhou ao redor da arena. Este lugar é seu playground. Shukaku ergueu um braço, a superfície borbulhando e ondulando como se a própria areia estivesse fervendo. Shuriken de areia. O demônio gritou. As protuberâncias dispararam, acelerando para Gohan, que foi pego de surpresa e levantou os braços para defender. Ele grunhiu quando os projéteis atingiram e abriram cortes em seus braços. Outro braço de areia o pegou, este por trás. Desde que brotou do chão, ele foi varrido e levado em direção ao demônio, que atirou o seu braço em cima dele. Gohan soltou um grito, forçando que em um enorme pulso o choque explodiu as duas mãos, abriu um ponto no chão para se apoiar e empurrou o Shukaku um pouco para trás. Uma abertura. Naruto gritou: pegue ele, Gohan. O guerreiro disparou uma enorme explosão de Ki que pegou o Shukaku e o atingiu de ponta cabeça. Isso aí! O loiro gritou: é assim que se faz. Gohan já estava deslizando pela areia, uma pequena esteira subindo atrás dele, alcançando o demônio. Assim que ele ficou de pé embaixo dele, o Guaxinim de areia pegou um flash de um pé. Então ele estava voando pelo ar. Ele virou e se preparou para lançar um ataque. Sanji pulou para o tornozelo de Gohan, mas o Saiyan saltou no ar, quebrando as amarras antes que elas tivessem tempo de se formar. Com os olhos ardendo, o Super Saiyajin foi envolvido por uma aura de ouro e avançou com velocidade renovada, recuando enquanto se preparava para lançar sua força e seu peso corporal por trás do ataque. A areia no corpo de Gaara correu para frente e criou um escudo. O golpe atingiu e Shukaku foi enviado em alta velocidade para o chão. A areia ali formou uma almofada e o pegou, transformando-se em uma esfera quando Gohan caiu de cima com um enorme chute de machado que aterrissou pesadamente o suficiente para deformar a esfera. Picos se formaram, mas o Saiyan já estava saltando centímetros à frente das lanças de areia.
Não vou passar por isso se for tão difícil quanto o resto daquela maldita areia, pensou o guerreiro. Eu preciso de uma técnica para cortar. Ele pensou por um momento e depois o atingiu. Tudo bem. Ele me mostrou, mas foi há muito tempo atrás. Bem, aqui vai, é tudo ou nada. Gohan colocou 2 dedos na testa e forçou o máximo possível de ki nas pontas dos dedos em pouco tempo. Seus dedos começaram a brilhar e estalar quando ki, como o de um elétrico, se reuniu, brilhando e faiscando loucamente enquanto o pequeno brilho crescia. O que ele está fazendo? Lee perguntou. Essa quantidade de chakra não vai fazer isso. Ele está tramando algo, respondeu o energicista. E você pode aprender alguma coisa. Quase lá, não se mexa por mais um minuto, por favor. Gohan implorou silenciosamente. O exterior da esfera se agitou e se enfureceu. Em seguida, uma garra de areia saiu correndo em sua direção como um trem desgovernado. Gohan-kun, saia do caminho! Sakura gritou. Eu faria, mas não posso. Se eu me mover, vou perder minha concentração, então este será o fim. Eu tenho um tiro para acabar com isso, então eu preciso fazer valer a pena. Gohan pensou. Eu não sei o que você está planejando, gritou Shukaku, mas não vai funcionar. A faísca em seus dedos brilhou e Gohan sorriu triunfante. Ele empurrou a faísca para frente. Vamos ver isso. Macaco zapou. O que quer que os shinobi observadores estivessem esperando, não era um fino raio amarelo de ki com um padrão espiral girando ao redor do lado de fora, como os fios de um parafuso. Os 2 ataques se passaram e continuaram. O ataque em espiral atingiu seu alvo primeiro. O ki bateu na esfera de areia e explodiu do outro lado, aparentemente sem fazer nada. O mundo de Gohan ficou escuro quando a areia bateu nele. A garra carregada pelo impulso e o enviou voando para os restos da estátua da mão. O impacto abalou a arena e derrubou todos quando uma nuvem marrom varreu o chão. A ninja da areia gemeu e então Temari se sentou com um suspiro. Gaara! A esfera de areia estava caindo rapidamente, e quando Gaara foi revelado, não era uma visão bonita. Um buraco irregular e sangrento tinha sido formado através dele, perdendo sua espinha pelo meio das margens. Se o objetivo de Gohan tivesse sido até a meia polegada à esquerda, o ninja da areia teria sido paralisado da cintura para baixo. O que aconteceu com Gohan-kun? Sakura perguntou, parecendo quase frenética. Ela pulou no chão, mas Kakashi a parou. Kakashi-sensei, espere, disse o Jounin, que tinha o ar de estar pronto para pular a si mesmo. A Yachi não convocou a partida. Se você entrar agora, Gohan será desqualificado. Da nuvem de poeira turva emergiu uma sombra, que se transformou em Gohan. Cabelos dourados e olhos verdes em lugar nenhum. Ele tinha sido nocauteado pelo mais breve dos segundos, mas foi o suficiente para ele abandonar a transformação, e ele não tinha força para tentar novamente. Acabou. Ele ofegou. Você também está ferido para lutar. Nunca. Shukaku gritou, levantando a mão à areia. Chegou quando foi chamada e acelerou em Gohan novamente. Tenha cuidado. Gohan não tinha certeza de quem havia gritado, mas sabia que não havia como evitá-lo. Então, isso é o fim dos exames Chunin para mim. Ele pensou, com um pequeno sorriso. Bem, significa apenas que tenho que treinar mais duro. A areia parou e começou a se dissolver. O que? Shukaku gritou longo e alto, agarrando sua cabeça, seus olhos dourados se desvanecendo enquanto Gaara se aproveitava do estado enfraquecido do demônio para se reafirmar no controle. Quando ele terminou, ele teve um ataque de tosse que fez o buraco queimar como 1000 picadas de cobra. Então ele perdeu a consciência e caiu para trás. Vencedor! Anunciou a Yachi como ele caiu do canto do teto onde ele passou a maior parte do jogo. Son Gohan.
Gritos irromperam da sacada à sua esquerda enquanto Gohan sorria fracamente. Talvez ele tivesse espancado Gaara por acaso, mas ele foi pego de surpresa pelo demônio e sua ferocidade. Agora que ele sabia disso, isso não aconteceria novamente se houvesse uma próxima vez. Gaara perderia, sem dúvida. O guerreiro não tinha certeza quando ele desmaiou, mas ele fez e bateu no chão com um baque. O quê? O mundo começou a aparecer novamente. Gohan assobiou quando se viu olhando diretamente para uma das luzes fluorescentes do Hospital Geral de Konoha. Lugar idiota para uma luz, ele murmurou, protegendo os olhos. Tentou se sentar, mas sibilou de dor ao sentir as feridas na parte superior do corpo se abrirem novamente e começarem a sangrar. Uma enfermeira entrou logo em seguida. Ela parecia chocada, sua prancheta caindo no chão. Você está acordado? Ela ofegou com seus ferimentos. Pensamos que você estaria aí fora por pelo menos uma semana. Por quanto tempo eu estou aqui? Gohan perguntou quando a mulher se aproximou da cama e começou a trocar as bandagens que envolviam sua parte superior do corpo e envolviam sua cabeça. 3 dias, embora você tenha estado acordado e febril por algum tempo. Suas feridas ficaram infectadas. Ela balançou a cabeça. Sério, o que eles estão pensando em fazer crianças como você lutar até a morte? O guerreiro não respondeu, sabendo que a pergunta era retórica o tempo todo. Ela estava trocando os embrulhos. A enfermeira estava furiosa sobre o seu estado, maravilhada com sua resistência e se perguntando por que as crianças tinham que ir e lutar como elas faziam. Gohan permaneceu em silêncio durante a coisa toda, não sentindo que deveria falar. Já terminei, disse a enfermeira finalmente. Agora não se mova. Você vai abrir as lacerações de novo e eu não quero ter que trocar os embrulhos tão cedo. Seu Jounin estará em breve para verificar você e nós vamos descobrir o que fazer com você. Ela saiu e Gohan aproveitou o silêncio, sabendo que com Kakashi, logo significava cerca de 2 horas a partir de agora. Ele estava errado. Não demorou muito para que o time 7, incluindo um Sasuke totalmente consciente, entrasse em seu quarto. Gohan! Naruto gritou, quase saltando sobre ele. Isso foi incrível. Você humilhou ele. Como você está, Gohan-kun? Sakura perguntou baixinho, parecendo que ia chorar ao vê-lo nesse estado. O guerreiro sorriu. Eu sinto como se tivesse acabado de lutar com Broly. Quem? Alguém que eu nunca mais quero lutar de novo. Ele respondeu e deixou passar. Kakashi limpou a garganta. Bem, por mais emocionante que seja tê-lo conosco novamente, temos que nos informar sobre o que vai acontecer no futuro. Você estará lutando nas finais daqui a um mês. Aqui estão os pares. Ele jogou um pequeno pergaminho no colo de Gohan, que o guerreiro Saiyan pegou dolorosamente. Ele lutou para desenrolá-lo, mas manteve-se com dedos que estavam duros de dias de desuso. Aqui, deixe-me. Sakura disse, pegando o pergaminho e desenrolando-o. Obrigado, Sakura. Gohan murmurou. A garota apenas sorriu, mas teve um olhar que dizia que ela estava confusa sobre alguma coisa. O que? Nada, Gohan-kun. O Saiyan olhou para a lista. Primeira rodada. Hyuga Neji contra Uzumaki Naruto. Rodada 2. Rock Lee vs Son Gohan. Rodada 3. Temari vs Sakura. Rodada 4. Shino contra Kankuro. Rodada 5. Zaku contra Shikamaru. Eu li, né? Gohan perguntou. Ele sorriu. Vai ser divertido. Sim, e quando você vencer, vamos lutar. Naruto cantou. Eu vou fazer o Ero Sennin me treinar com mais força para que eu possa te pegar, Gohan. Sasuke parecia chateado que eles estavam nos exames e ele não estava, mas ele não disse nada.
Eu espero que eu possa fazer isso, Sakura murmurou. Temari-san parece muito forte. Gohan recostou-se contra o travesseiro com um grunhido. Não se preocupe, ele assegurou. Quando eu terminar com você, você será mais do que capaz de enfrentá-la. De alguma forma, isso me deixa muito nervosa, Akunoishi murmurou baixinho. Então você pretende treinar Sakura? Kakashi perguntou, parecendo meio surpreso. Sim. Falando nisso, eu quero ir para fora da aldeia para fazê-lo. Você pode permitir isso? Não deve ser um problema muito grande, respondeu Kakashi. Eu acho que Sandaime-sama ficará confortável com sua habilidade de protegê-la. Então, eu? Sasuke perguntou, soando um pouco sombrio. Ele ainda estava meio bravo com Gohan por tê-lo desclassificado quando eles não estavam cara a cara. Sasuke era normal e esqueceu sobre isso, mas quando ele viu o guerreiro em carne e osso, toda aquela raiva e emoção negativa vieram correndo de volta. Bem, não parece justo que Naruto, Sakura e Gohan tenham um treinamento especial, disse Kakashi, então vou treiná-lo. Vou ensinar alguns dos truques do Sharingan. Estou ansioso por isso. Bem, se isso é tudo, eu vou agora, disse o Jounin Gohan. O médico disse que você pode sair daqui em 3 dias. Ele olhou para o novo aluno de Gohan. Eu sugiro que você faça as malas, Sakura. Algo me diz que Gohan vai assim que o pé dele bater no chão. Claro que sim. O guerreiro Saiyan murmurou. Eu odeio hospitais. 3 dias depois, Gohan estava em pé nos portões da vila. Com certeza, Sandaime-sama os tinha liberado para partir. Assim que Gohan estivesse pronto para ir, felizmente, os Saiyajins curavam-se mais rápido que os humanos normais, dando tempo suficiente para descansar. Então agora o jovem estava atado apenas em ataduras mínimas, que ele esperava que fossem tiradas em mais 1 ou 2 dias. Gohan-kun. Ele olhou e sorriu quando viu Sakura correndo em sua direção como uma pequena mochila marrom jogada por cima do ombro. Ela passou os 3 dias fazendo as malas, mas quando percebeu que estaria viajando com Gohan-kun, que provavelmente não se importava com a aparência e o treinamento, percebeu que uma carga enorme não era o caminho a percorrer. Então ela foi com o básico. Uau! Novo visual. Sim. Kakashi disse que minhas roupas e meus jeans estavam ambos destruídos, então ele me comprou isso. Gohan estava usando um kimono sem mangas, como o que os mestres de karatê praticavam, como uma braçadeira de shinobi no braço direito, uma camisa de arrastão como shikamaru de kimono e calças de kung fu enfiadas no topo das sandálias de shinobi. Sua capa, levada para uma loja de roupas para ser refeita, já que era a única coisa aproveitável de seu guarda-roupa, pendia de seus ombros. A bandana do adolescente estava amarrada na cintura, mantendo o giz fechado. Ele tirou uma pequena bandeja de um bolso escondido do lado de dentro de seu top de gi. Coloque suas coisas lá, disse ele apontando para um ponto aleatório. Sakura fez o que ela pediu. Então Gohan pegou uma pequena cápsula e atirou na mochila. Desapareceu em uma nuvem de fumaça. O que? Não se preocupe. Vou explicar enquanto andamos. Você quer dizer que não vamos voando para onde estamos indo? Não. O treinamento começa agora. Com isso, ele abriu outra cápsula. Dentro havia um colete e o que pareciam guardas de braços e pernas. Ele os entregou a Sakura, que quase tombou com o peso. Que diabos? Eu não vou conseguir me mexer. Confie em mim. Enquanto você usa isso, você está sempre treinando, para que possamos trabalhar no básico e nas coisas durante os intervalos e outras coisas. Akunoishi fez uma careta, mas colocou o equipamento, parecendo um pouco chocada. Quando não parecia nada ruim para ela, Gohan notou: é um presente do Piccolo Sensei.
Ele me deu aqueles 3 ou 4 meses atrás, então eu poderia usá-los em roupas normais e mamãe nunca saberia. O guerreiro dirigiu-se ao portão, mas parou. Vamos, Sakura. A garota estava lutando para levantar uma perna. Cale a boca. Eu não tenho super força como você. Como posso me mexer com essa merda? Você quer dizer que não pode usar chakra para amplificar seus músculos? Gohan perguntou, parecendo meio surpreso. Sakura corou ao lembrar que Tsunade do Sannin era famosa. Por isso ela fez o selo de mão e enfocou o chakra em seus músculos. Então ela levantou a perna. Ainda demorou um esforço que a esgotou, mas pelo menos agora ela seria capaz de se mover. Aí está. Seu professor cantou agora. Vamos indo. Ele começou a se afastar, Sakura carregando seu recém-aumentado peso corporal pela estrada, movendo-se como se estivesse tentando arrastar um objeto enorme atrás dela. Os 2 Chunin guardavam o portão. Pobre garota, um deles comentou. Sim. Eu tenho ouvido rumores sobre aquele garoto. Eles dizem que ele é um monstro que pode enfrentar Orochimaru e viver para contar sobre isso. Sério? Cara, essa garota terá que ser durona então. É mesmo. Era crepúsculo quando finalmente, misericordiosamente, Gohan parou de andar. Sakura se inclinou para trás no momento em que ele fez, fazendo um pequeno recuo no chão quando ela bateu, respirando com dificuldade e soando como um porco. Finalmente. Ela murmurou. Nas últimas horas eles andavam, Gohan fazendo de tudo, desde assobiar até mesmo convencer um pássaro a pousar em seu dedo e ficar perto deles por algum tempo. Era como se ele nem sentisse o peso de sua capa. Ela o questionou uma vez durante a caminhada. Eu simplesmente não percebo mais. Na verdade, ele deu de ombros, olhando para a capa com leve apreensão. Está ficando um pouco leve. Vou ter que aumentar o peso logo. O que ele disse aumentar o peso? Sakura pensou enquanto olhava para o céu, que parecia estar em chamas, atravessado como ouro, rosa e vermelho. As nuvens foram tingidas de uma cor rosada suave. Era uma cena bonita. Sakura supôs. Ok, hora de realmente ir embora. Gohan anunciou. Que diabos você quer dizer? Estou exausta aqui. Eu não acho que posso me mexer. Era verdade, ela usou muito do seu chakra para se mover, então agora ela estava acabando nas últimas horas. Cada passo exigia mais esforço. Logo antes de eles pararem, a Kunoichi estava arrastando os pés como um monstro de Frankenstein. Mas é por isso que estamos treinando agora, explicou Gohan. Você está no seu limite, então o tempo para te pressionar mais é agora. Mas eu vou morrer. Não, você não vai. Gohan riu. Eu pensei a mesma coisa quando o Piccolo Sensei me treinou, mas os resultados finais valeram a pena. Eu acho, ela respondeu, ficando de pé como uma tartaruga que tinha sido virada. Mas se eu morrer, eu vou assombrar sua bunda, mesmo se você voltar à sua dimensão. Justo o suficiente. Agora, vamos ver o seu básico. Durante a semana seguinte, a semana e meia, Sakura treinou duro todos os dias e até tarde da noite. Depois de apenas algumas horas de sono, eles estavam a caminho novamente e tornou-se rotina. Acorde, caminhe o dia todo com uma carga pesada. Pare, treine por horas a fio, faça técnicas e malhe, depois durma e repita. Durante esse tempo os dois ficaram ainda mais próximos e Sakura começou a sentir estranhas sensações no estômago dela sempre que Gohan a elogiava ou era pressionado perto, como quando ela estava trabalhando em fechaduras e lançamentos comuns e Gohan teve que pressionar o botão direito contra ela para mostrar a ela como era feito. As sensações enervaram a Kunoichi de cabelos cor-de-rosa, mas ela não disse nada e começou a apreciá-las em segredo. Gohan-kun? Sim?
O Saiyan perguntou, parando e olhando para ela enquanto ela se arrastava atrás dele. Eles estavam andando a maior parte do dia, e enquanto para a maioria Sakura andava normalmente, agora que seu chakra estava acabando, ela começou a se arrastar novamente. Por que essa coisa de peso não é mais leve? Por alguma razão, o adolescente riu nervosamente, esfregando a parte de trás da cabeça. Bem, eu acho que você ainda não se acostumou com isso. Demorei cerca de uma semana ou duas para me acostumar com a capa. Oh, mas você está mostrando melhoras. Quero dizer, na semana passada você não disse que você morreria antes de ser capaz de andar com isso. A Kunoichi pensou agora que ele mencionou isso. Seu chakra estava aumentando ultimamente e ela parecia estar ganhando músculos para cima e para baixo em seu corpo. Não, eu acho que não teria. Você vê? Apenas continue, você pode fazer isso. Ela assentiu e passou por ele. Gohan a observou ir com um sorriso oculto. Ela realmente tem potencial, ela não sabe, mas eu tenho aumentado peso. Sem ela saber, Piccolo Sensei realmente sabia o que ele estava fazendo quando ele fez esses pesos para poder aumentar seu peso com base em quanto que é colocado neles. Ele sorriu. Apenas espere, Sakura. Quando você tirar esses pesos, você não se reconhecerá. No final da segunda semana, a dupla, Sakura andando ereta, mas com uma inclinação para frente perceptível, entrou em uma verdadeira confusão. A aldeia que eles encontraram estava sob ataque. Bandidos de todos os tipos estavam descontrolados, gritando e gritando, acenando com espadas nuas no céu e expulsando as pessoas a cavalo. Jovens mulheres choravam de medo quando eram apanhadas em cantos apertados e amarradas como uma vaca em um rodeio e colocadas nas costas de um cavalo. Ami! Uma mãe gritou quando sua filha, uma adolescente que parecia ter cerca de 19 anos, foi pega enquanto fugia e se jogava no colo de um bandido. Ah! Ele riu. Olha aqui, meninos. Outro para o acampamento. Aqueles ao alcance do ouvido aplaudiram ruidosamente. Gohan-kun! Sakura gritou. Temos que ajudar. Ela deu alguns passos para frente, mas a mão de seu companheiro segurou-a de volta. Solte-me. Sakura, deixe comigo, ele disse, um fogo sério começando a queimar em seus olhos. O jovem guerreiro tinha um ponto fraco pelos inocentes e seu impulso de proteger só era igual ao de seu pai. Você não está acostumado com os pesos que você tem. Você realmente acha que poderia lutar contra eles? Então, deixe-me tirá-los. Ela protestou depois que eles deixaram Konoha. Gohan fez com que ela prometesse não tirar os pesos até que ele desse ok. A Kunoichi estava com muita pressa para impressionar o Saiyan, então ela concordou, mas agora parecia que ela teria que anular essa promessa. Eu disse que vou lidar com isso. Ei! Chamou outro bandido, avistando os dois na entrada da aldeia. Aqui estão mais dois. E aquela garota parece que ela pode ser uma boa serva. 5 bandidos sorriram e correram para eles, com as espadas erguidas. Um único bandido gritante, mais para intimidar do que qualquer outra coisa. Sakura pegou sua bolsa de armas, mas parou quando sua visão foi bloqueada por uma capa branca. Gohan-kun! Mate ele! Um dos homens apressados gritou. 5 espadas se balançaram. Houve um choque de aço no aço quando todas as 5 katanas foram paradas sem esforço pela braçadeira no braço direito de Gohan. Os bandidos sorriram quando eles empurraram para baixo, forçando o braço de Gohan a descer uma fração de centímetro. Houve um baque quando uma onda de choque atingiu os bandidos, derrubando-os para trás, forçando as aberturas a se tornarem incrivelmente vulneráveis.
Um borrão de movimento passou por cada um deles e eles foram todos levados, espadas estilhaçadas em brilhantes fragmentos de prata, para colidir com outros bandidos, mergulhar de cabeça através das tábuas de madeira das casas. E um homem acabou de cabeça em um barril de chuva. Gohan parou de se mexer, sua capa estalando contra o corpo dele. Os pilotos recuaram quando ele olhou para eles. Eu vou dizer isso uma vez. Ele anunciou: saia e não volte. Morra, pirralho. Uma flecha brilhou da proa de um dos bandidos. Seu voo foi parado entre os dedos do garoto Saiyan. Eles se juntaram e a flecha quebrou como se fosse um palito de dente. Não é ruim, gritou um cavaleiro, galopando diretamente para ele. Mas vamos ver você parar isso. Ele estava voando pelo ar antes de terminar de falar. Gohan se agitou bem ao lado do cavalo, empurrou o Yari do homem para o lado, enquanto dava ao cavalo uma mão rápida no calcanhar, onde o pescoço encontrava a mandíbula. O pescoço do animal tinha virado para o lado, e ele tropeçou e depois caiu, lançando seu cavaleiro pelo ar, como se tivesse sido lançado de uma catapulta. Os bandidos recuaram. O que está acontecendo aqui? Perguntou uma voz profunda. Um homem enorme, 300 quilos e 1,85 m de altura, surgia das sombras. Uma perna de peru apertada na mão. A graxa jorrou quando ele rasgou uma tira e engoliu, como uma hiena tirando uma carcaça. Gainosuke. Um dos bandidos chorou, parecendo bastante aliviado. Esse garoto é assustador. Olhos redondos olharam para o garoto, que começara a desmantelar a gangue. Risos violentos, aqueles que vinham do estômago trêmulo do homem, ecoavam pela rua, sacudindo cada centímetro do sumô. Esse garoto é assustador. Eu vi chihuahuas mais assustadores do que ele. Ele enfiou a perna de peru nas mãos de um dos outros bandidos. Segure isso, eu vou lidar com ele. Gainosuke foi até Gohan e Sakura teve que dar uma olhada no contraste entre os dois. Gainosuke era enorme, seu corpo gordo, bronzeado, coberto de cicatrizes e brilhando com suor ou óleo. Ela não podia ter certeza de qual Gohan tinha, talvez 1,90 m ou 1,5 m. Provavelmente, em torno de 100 libras. Era David contra Golias, e ela tinha que se perguntar se Gohan realmente seria capaz de vencer esse cara. Eu lhe dou uma chance de recuar, time. O homem parecido com Sumo disse. Ou eu te esmago onde você está. Deixe os aldeões em paz, respondeu Gohan, repetindo sua declaração anterior. Eu não vou deixar você machucá-los. Gainosuke riu de novo, seu estômago balançando com cada risada sincera. Deixe-os em paz. Eu não penso assim, time. Veja, esses aldeões aqui vivem no território do Yamabushi para que possamos fazer o que quisermos com eles. Agora, parece que eu tenho que achatar seu filho da bunda. Para surpresa de Sakura, o homem mergulhou em uma postura de artes marciais. Mas quem o ensinou não fez um bom trabalho, observou ela, identificando imediatamente duas grandes falhas em suas defesas. Sua frente inteira está bem aberta e seu centro de gravidade também está alto. Gohan vai jogar sua bunda como uma pena. Então ela piscou. Espere, eu posso ver isso. Uau, acho que estou aprendendo. Adeus, time. O Sumo avançou para Gohan, que parecia estar observando quase desapaixonadamente. Os braços de Gainosuke se ergueram, deixando todo o seu corpo aberto, mas o Saiyajin não capitalizou como Sakura pensou que seria. Em vez disso, ele deixou os braços do Sumo descerem. Se eles baterem, eles podem esmagar as clavículas de Gohan ou deslocar seus ombros.
Gainosuke parou, mas não por sua própria escolha. Os olhos sujos do homem se arregalaram quando seus braços foram forçados para trás. Gohan havia agarrado seus pulsos em um torno de ferro e parou o ataque frio, embora houvesse uma tonelada de força por trás do ataque, porque o garoto de cabelos negros sentiu a força dele ondular através de seu corpo e no chão, forçando seus pés a se moverem. Afundar alguns centímetros na rua empoeirada. O menino o empurrou e Gainosuke tropeçou para trás, totalmente fora de equilíbrio. Gohan caiu em uma posição baixa e Sakura teve que esconder seu sorriso quando seu braço direito escorregou para a câmera, a mão esquerda estendida para ajudar a medir a distância. O punho do adolescente brilhou, enterrando-se no estômago de Gainosuke, dobrando-o enquanto a carne do estômago do homem se contorcia ao redor do punho de Gohan. O Semi-Saiyan recuou, agachou-se e disparou para cima, o punho se conectando com o queixo do Sumo, estalando a cabeça para trás. O acompanhamento levou guerreiros Z sobre a cabeça de Gainosuke. Ele virou e tocou, tão leve quanto uma brisa de verão, bem quando o Sumo atingiu o chão, sacudindo de seu impacto. O cara musculoso estava inconsciente. Os bandidos todos se assustaram. Gainosuke. Merda que o garoto lhe deu. Vamos sair daqui. Os bandidos fugiram como se os cães do inferno estivessem atrás deles, deixando todos os seus espólios para trás. Até mesmo as mulheres da cidade olharam para o seu salvador improvisado com expressões atordoadas. Em seguida, aplausos irromperam e naquela noite, houve uma grande festa com seus dois novos heróis. Merda. Um dos bandidos chegou quando estavam em segurança em seu esconderijo. Aquele maldito garoto. Nós vamos nos vingar dele. Ele vai descobrir por que você não fode com Yamabushi. Sim. Os outros gritaram. Gainosuke acenando debilmente de sua cama. Duas contusões desagradáveis em seu intestino e queixo onde ele tinha sido atingido. Sério? Perguntou uma voz das sombras. E como você propõe fazer isso? Aquele menino é mais do que páreo para você, mesmo que houvesse milhares de você. A figura a que a voz pertencia deu um passo à frente, olhos dourados de armação roxa, brilhando com diversão sombria. Quem é você? Exigiu o primeiro bandido. Como você conseguiu passar pelos sentinelas? Oh, você quer dizer aqueles dois idiotas do lado de fora? Orochimaru perguntou, de pé casualmente com um braço atrás das costas. Ora, aqueles dois cavalheiros não me deixaram entrar, então eu tive que insistir e quando fiz isso, ele deu de ombros em falso pedido de desculpas. Bem, eles perderam a cabeça. Seu braço saiu e jogou algo na luz do fogo que queimava no centro do esconderijo da caverna. O objeto acabou por ser um par de cabeças com expressões de aparência atordoada. As cabeças dos sentinelas. Literalmente, o Sannin Cobra terminou de cara fechada, embora seus olhos mostrassem que ele estava bastante divertido com os rostos chocados dos Yamabushi Bandits reunidos. Vou que você quer. O líder exigiu, parecendo que ele iria cagar nas calças a qualquer momento. A mesma coisa que vocês homens querem, Orochimaru respondeu com um silvo baixo. Isso é. O rosto do homem pálido entortou quando ele sorriu sadicamente, sua longa língua pendendo para fora de sua boca. Gohan-kun.